Você já deve ter visto o bordão "O Brasil vai virar uma Venezuela". E esse bordão inicialmente nasceu ah, dos apoiadores do Bolsonaro, temendo que o Brasil, nas mãos do PT, se equiparasse muito ao país vizinho, que não tem liberdade, é repressivo, é um país que tem uma crise econômica sem precedentes. Então, nasceu ali o bordão: olha, o Brasil vai virar uma Venezuela. E por quê? Porque nós não queremos perder a liberdade, não queremos ir para um caos econômico e não queremos estar literalmente numa ditadura. E nenhum lugar sério do mundo não reconhece que a Venezuela é uma ditadura. Todo mundo sabe que o Brasil, que a Venezuela, já estou até confundindo, é uma ditadura e que lá não há liberdades e lá se instaurou um caos. A gente vê aqui o êxodo de venezuelanos aqui para o Brasil que estão fugindo da fome. Pois é. Mas esse bordão em 2022 virou para a esquerda também. Então, durante as eleições de 2022, Brasil vai virar Venezuela, ou o Brasil já é uma Venezuela, entrou nos top trends, ou seja, todo mundo estava falando da Venezuela. Por quê? Porque a direita falava: olha, o Brasil vai entrar numa era de ditadura. Já a esquerda falava o seguinte: olha, o Brasil já está na Venezuela. O Brasil já está passando fome. O Brasil já está na situação mais caótica, já está virando fome. 30 milhões de brasileiros com fome. Então, eram os dois discursos. E aí, teve matérias falando sobre o assunto. Por exemplo, essa do Brasil de Fato aqui, que é um jornal de esquerda. Brasil vai virar Venezuela? O que está por trás do bordão da direita que segue vivo em 2022? Para especialistas, a estratégia eleitoral da direita consiste em simplificar a realidade venezuelana e espalhar o medo. Ou seja, o brasileiro, ao dizer, nós vamos nos tornar, o de direita, ao dizer, nós vamos nos tornar Venezuela, era para causar o medo. Já a esquerda, para falar, nós já estamos na Venezuela, era para causar o medo. Ou seja, duas faces da mesma moeda. Só que, agora, recente, saiu uma publicação de que 16 milhões de pessoas saíram da pobreza durante a gestão Bolsonaro e que aquela história dos 30 milhões de brasileiros passando fome era uma fake news. Uma grande e interesseira fake news. Pois é, não tinha 30 milhões de brasileiros passando fome, pelo contrário, o brasileiro saiu da fome durante a gestão. Não sou eu que estou falando, é o próprio IBGE. Tá? Então é só você dar uma pesquisada aí. Antes de falar, tá falando fake news, pesquisa no IBGE. É só dar uma pesquisada. Então mostra que realmente um dos lados mentiu aqui. E o que nós dizemos quando o nosso medo vai ter repressão, nós vamos perder a nossa liberdade, vai ter gente sendo presa injustamente, vai ter guarda do governo mandando gente se calar, vai ter regulação das redes sociais, vai ter censura. Era isso que a direita defendia quando falava: o Brasil vai virar uma Venezuela. E aí, vamos começar a analisar alguns pontos da Venezuela. Olha essa matéria aqui que foi publicada há 6 anos atrás. A oposição lá na Venezuela estava começando a denunciar: olha, nós estamos virando ditadura, está entrando na ditadura. O Supremo Tribunal Federal da Venezuela assumiu o papel do Congresso. O Congresso, que é a representação do povo, que é quem é eleito pelo povo, está perdendo força. E aí, essa matéria que diz, o Supremo Tribunal de Justiça é acusado pela oposição de servir ao governo Nicolás Maduro. Está caracterizada a ditadura. Quando o Supremo do país está com uma coalizão com o Executivo, eis aqui, é a Globo falando, não sou eu, é uma ditadura. Tá? Então, a Globo foi uma das emissoras a denunciar a ditadura da Venezuela a partir do momento que o Supremo começa a fazer confraternização com o governo Nicolás Maduro, começa a assumir papel do Congresso Nacional. E agora, vamos pegar o Globo de novo, agora com a Malu Gaspar, numa matéria que ela publicou. Na nova coalizão de Lula, o Supremo Tribunal Federal ocupa o espaço do Centrão. Ou seja,
Ou seja, nós estamos indo no mesmo caminho. Não é moral, não é lícito, não é democrático o presidente da República ir a jantar na casa do presidente do Supremo Tribunal Federal. Não é lícito, não é moral, não é democrático o alinhamento político gigantesco do Supremo Tribunal Federal com o presidente da República. Então, se você imaginava, nós vamos virar a Venezuela, nós nunca vamos virar uma Venezuela, porque a Venezuela é a Venezuela. Ela tem suas características, elas têm os seus pontos de vista, então nunca, ou pelo menos a gente acredita, que a Venezuela vai fazer igual está querendo fazer com a Guiana, invadir e tomar tudo com o Brasil, e aí sim nós vamos virar uma Venezuela. Mas, enquanto estiverem países distintos aqui, a gente vai ter traços fortes da Venezuela. E esses traços fortes já estão escancarados. E a própria Globo, o Globo, tá anunciando isso aí. É o novo Brasil. E aí, nós temos pontos que nós precisamos discutir. Como essa matéria do jornal Metrópolis aqui. A Justiça Federal do Rio isenta o Silvinei Vasquez em ação por improbidade administrativa. O que aconteceu? O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi isento pela Justiça do Rio de Janeiro de uma ação por improbidade do Ministério Público Federal, onde ela é denunciado por uso indevido do cargo. Uma das justificativas para a ação era o pedido de votos para o ex-presidente Jair Bolsonaro durante as eleições do ano passado. Vasquez era réu há um ano. Nas redes sociais, às vésperas do segundo turno das eleições, o pedido de votos a Bolsonaro por parte do então diretor da PRF repercutiu negativamente. Posteriormente, ele apagou a publicação. Para o Ministério Público Federal, a conduta do diretor da PRF contribuiu para o confronto instaurado durante o deslocamento de eleitores no dia do segundo turno nas eleições e após a divulgação do resultado. A Justiça entendeu, entre os outros pontos, que o ex-diretor não pediu votos explicitamente ao Bolsonaro. Ou seja, lá no Supremo Tribunal Federal, eles entenderam que o Silvinei Vasquez atuou para atrapalhar as eleições. No Rio de Janeiro, eles falaram, olha, isso aqui não tem nada a ver. Então a Justiça de primeira instância isentou o Silvinei. E aí, a grande mídia, uma ou outra, trouxe essa matéria à tona. Foram poucas. Isso aqui já aconteceu há 3 ou 4 dias, agora que o Metrópolis publicou. Tem 11 horas essa publicação do Metrópolis aqui. Então, isso aqui serve para escancarar para vocês que a gente não está numa normalidade jurídica aqui no Brasil. Vamos lá. Outra matéria que eu quero trazer para vocês. Uma publicação aqui da Bia Kicis, tá? A deputada federal Bia Kicis denunciou a Marina por crime de responsabilidade. O que acontece? Seguindo aí a regra da gestão PT, a Marina Silva foi convocada na Comissão de Fiscalização Financeira e para explicar os repasses milionários que ela deu às ONGs. Fugiu de novo. Hoje, no governo Lula, o governo não precisa respeitar o Congresso. O Flávio Dino, por 3 vezes, desobedeceu uma convocação do Congresso Nacional. É crime de responsabilidade. E qual é a punição? Vai ser ministro do STF. Então, meu amigo, a letra da lei, a letra da Constituição, aqui no Brasil é uma letra morta. A Marina Silva tá aí, foi condenada por crime de responsabilidade. Ou condenada não, foi denunciada. Você sabe quando é que o Ministério Público vai abrir essa denúncia contra o Flávio Dino ou contra a Marina? Jamais. Nunca. Para quê? Não precisam respeitar as leis? Infelizmente. Nosso Brasil se tornou nisso, tá? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.